Todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa nova noite, onde na qual está sendo possível realizarmos o culto da família. É bênção de Deus, uma parte da família do Senhor aqui se fazer presente. Em Efésios 2:19, acredito que os meus irmãos lembram do que lá está escrito, e lá diz que nós, por estarmos em Cristo, somos agora membros da família de Deus. Juntamente com todo o judeu, juntamente com todo israelita, especificamente falando, juntamente com um judeu convertido a Cristo Jesus. Oh, glória! Até o judeu que está convertido em Cristo conosco forma uma família. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Bênção de Deus. Vemos aqui no início dessa reunião falas de cunho evangelístico, dando ênfase, no mínimo por alto, em relação à obra da evangelização, a obra esta que nós como Igreja do Senhor devemos levar a sério, não apenas na questão de ter noção sobre o assunto, mas principalmente o colocando em prática. Marcos capítulo de número 5, quantos acharam? Amém. Eu quero ler apenas 2 versículos com a amada igreja. Marcos depois de Mateus, segundo livro do Novo Testamento, antes de Lucas antes de João. Quantos dos jovens encontraram? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quantos dos adultos encontraram? Diga amém. Amém. Quantos das mulheres encontraram? Diga amém. Amém. Aleluia. Quantos dos homens encontraram? Diga misericórdia. Misericórdia. O irmão Chaga tem coragem de falar. Misericórdia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus caros irmãos, é bênção de Deus, né? A gente está aqui para... O irmão Chica encontrou, hein? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, número grande, né? Vamos agora para o versículo, número pequeno. Aleluia! Versículo de número 19. Versículo de número 19. Glória a Deus! Podemos ler? Amém. Diz assim o versículo, ou o texto sagrado. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Glória a Deus. Vamos repetir todo mundo no 3, versículo 19. 1, 2, 3. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Quem pode glorificar, quem pode exaltar, quem pode agradecer ao Senhor, o qual falou estas palavras em Marcos, por acompanhar Pedro, as relatou. Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouco, meus caros irmãos, sobre evangelizando o meu lar. Eu quero falar um pouco sobre evangelizando o meu lar. Na primeira vez que eu falei o tema da mensagem, só a irmã Adriana glorificou. Glória a Deus. Só a irmã Adriana exaltou. Me parece que nós não queremos levar a sério essa missão que o Senhor confiou a todo aquele que professa fé nele. Glória a Deus. É uma missão, meu caro irmão, é uma missão, minha cara irmã, que sem sombra de dúvida, ainda que você não queira, você tem que levar a sério. Aleluia. Nós não somos mais ou menos do que o apóstolo Paulo, o qual diz dizendo: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Glória a Deus. Você pensa que com você e comigo será diferente? Não. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós não pregarmos o... Aleluia. Se nós não pregarmos o... Ai de você jovem, ai de você adulto, ai de você de mais idade, ai de todos nós, se nós não pregarmos o... E de início por nossa ou pela nossa
Casa. De início, a princípio, em primeiro lugar, pela nossa ou na nossa casa. Talvez vocês conheçam esse texto que agora há pouco nós lemos, né? E tem aqui como contexto o Gadareno porque residia em Gadara, uma cidade que ficava ali na região da Galileia. E ali aquele jovem Gadara estava ele possesso, resumindo em uma palavra, legião de demônios, que o resultado de demônios que havia naquele jovem era de 6.000 demônios. A palavra legião é em relação ao número de soldados de um exército romano. Então, naquele jovem, naquela única pessoa, naquele único ser humano, havia 6.000 demônios. Não é à toa que você vê aqui a forma ou a maneira que aquele jovem vivia. Podemos ver, se você quiser acompanhar, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, não durma, não cochile. Vamos lá para o versículo 2 dizendo: e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Olha só aonde ele vivia, nos sepulcro. Hoje em dia, para quem não sabe, é o cemitério. Ele vivia no cemitério, ou seja, ele vivia em um lugar onde tem vida, é isso? Não. Em um lugar onde tem barulho, é isso? Não. Em um lugar onde não tem vida, em um lugar que é pleno ou total silêncio. O cemitério só tem cadáver. Silêncio. Não havia vida. E, além dos sepulcros, um homem com espírito imundo. E por que a razão ou o motivo de estar em um lugar sem vida? Em um ambiente sem vida? Como disse a cara irmã, em um lugar onde só tem cadáver, onde só tem morto. Porque havia nele um espírito imundo. Aleluia. Versículo 3 diz: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Os demônios, ou o espírito imundo, começa dizendo, né? Que estava naquele rapaz ou naquele jovem, era tão forte, era tão potente de uma maneira que as correntes, as cadeias, as amarras não podiam conter ou prender aquele rapaz em casa, no quarto e etc, etc, etc. Eu alcancei o tempo, meus caros irmãos, onde mães e pais, parentes e familiares, gente de perto, gente de longe, amigos e colegas, por ter alguém bem chegado, sendo cativo das drogas, pegavam aquele cativo das drogas e o amarravam na corrente, o amarravam com a corda, o amarravam ou o prendiam no quarto ou dentro da casa. Mas por quê? Porque vamos de fato aqui correlacionar. Os demônios estavam por meio das drogas, manipulando, governando aquele rapaz ou aquele jovem. Eu alcancei esse tempo e, graças a Deus, embora na minha época as casas de recuperação muito bombavam, eu me converti em 2009. Mas o que vem à minha mente, eu considerei o que vem à minha mente de positivo, o que foi? Eu acho que você é crente. Aleluia. E por considerar esse pensamento que vem à minha mente, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Mas um outro problema ocasionado por conta dos demônios. Versículo 4: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Glória a Deus. Então, perceba que os demônios ou o espírito imundo não deixavam aquele jovem ter vida familiar. Se ele tinha uma namorada, se ele tinha uma paquera, se ele já era noivo ou já era casado, não o deixava ter convivência com a companheira, com a esposa, com a sua própria mulher. Se ele era apenas filho, o espírito imundo não deixava ter convivência, paz, harmonia com os pais e com os irmãos. Por quê? Porque nele havia um espírito imundo. Versículo 5: e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras.
Perceba que o espírito imundo não o deixava quieto. Além de fora de casa, ele de dia e de noite estava perambulando. Quantas pessoas nós temos visto por aí afora, hein? De dia e de noite só perambulando? Aí você fica a pensar, por conta desse texto, será que ele está endemoniado? Porque esse cabra ou essa mulher não para em casa de dia e de noite, em lugar que não tem vida, em lugar que só tem morte, em lugar que só tem bebida, é lugar de vida. Em lugar que só tem arma, em lugar que só tem droga, em lugar que só tem fofoca, em lugar que só tem mandinga, tem vida? Não tem. Aleluia, verdade. Aleluia. Em lugares assim só há morte, só há óbito, só há desesperança, só há desfoque do objetivo que Deus propõe a todo ser vivente, a toda a pessoa que está em vida. Ou não pensemos nós, ou não achemos nós, ou desconsideremos nós, que quando nós não éramos crentes, Deus não falou conosco. Muito pelo contrário, quando nós não éramos crentes, o Senhor falou conosco. O Senhor nos convidou. E quando eu falo isso, eu me lembro que eu estava na esquina, de bobeira, sentado numa pedra, esperando umas interas. Até rimou. Sentado numa pedra, esperando umas interas. Aí chegam os irmãos evangelizando de noite, coisa que a gente pouco está vendo. Irmãos que passam o dia trabalhando e pegam um dia, ou um dia da semana, especificamente o turno da noite, e saem para evangelizar. E ali os irmãos evangelizando. Aleluia. Ali foi um dos momentos que Deus não deixou de propor a mim uma chance, uma oportunidade, ou quando não, no mínimo uma janela, para que pelo menos eu adentrasse e encontrasse um novo estilo de vida. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Mas esse jovem aqui alcançou o milagre, amém? Alcançou o milagre, porque ele tem problemas, e a maioria dos problemas nós temos sempre que considerar que eles cooperam para a minha e para a sua, para a nossa ida, até aquele cujas causas para ele não são impossíveis, ainda que para nós sejam na sua maioria impossíveis. E quem é este para o qual as causas não são impossíveis? O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o problema levou o jovem a Jesus, sim, versículo 6 diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Ei, quando o problema entrar em cena na sua vida, eu quero abrir um parênteses e quero profetizar, amém? Quando o problema surgir na sua vida, quando o gigante entrar em cena na sua vida, quando a muralha se for erguida na sua frente, o impedindo de trafegar, de dar continuidade em seu objetivo, em prol de si e de sua casa, ei, corra para o Senhor. Corra para o Senhor. Não perca tempo. Aleluia. Não deixe o problema, como diz no popular, não deixe o problema te tirar de tempo. E me tirar de qual tempo, pregador? Do tempo de Deus. Aleluia. Do tempo do amparo de Deus. Do tempo do socorro de Deus. Do tempo da orientação de Deus. Do tempo do conselho de Deus. O Salmo 32, no verso número 6, na parte A diz: pois todo aquele que é santo procurará a Deus a tempo de o encontrar. Mas nem todos são santos. A turma gosta de dizer: eu sou de Deus desde quando nasci. Pois vamos botar assim, tirando santo e botando Deus. Pois todo aquele que é de Deus, procure-o a tempo de o encontrar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Ser de Deus é uma coisa, procurar por Ele, pelo amparo dEle, pelo socorro dEle, pelo auxílio dEle, pela ajuda dEle, pela mão forte dEle é outra coisa. Oh, glória! Aleluia. E o problema resultou. Aleluia. O problema resultou em libertação. Aleluia. Libertação tal, meus caros irmãos, em Cristo, que encontra assim no versículo 15 dizendo, Aleluia, Jesus. no versículo 15 dizendo, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado. Deixamos o cabo de endemoniado, né? Já tinha sido liberto. E foram ter com Jesus. Eu quero aqui abrir um parêntese, né?
O cabo já é liberto, nem eu, 15 anos, eles chamam de malandro, eles chamam de bandido, eles chamam de serregonha, misericórdia. Aleluia. Ainda chamam de papudinho, ainda chamam de bonequeiro, Glória a Deus. né? Ainda chama disso e daquilo, é porque já está na fé 1 milhão de anos já. Imagine se tivesse há um dia. Aí talvez diria assim, né? Isso aí não dura uma semana. Meu Deus. Como já falaram com o irmão, com algumas das irmãs aqui, né? Mas isso é o inimigo através do mundo, querendo o que? Nos abater, nos afligir, nos fazer recuar, nos fazer sentir de vergonha de nós mesmos, mas nós não temos que olhar para nós temos que olhar para Cristo e para o que o Senhor fez por nós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Versículo 15 ainda. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha só. Quantos estão aqui? Aleluia. Assentados. Aleluia. Amém. Vestidos. Glória a Deus. O Senhor nos vestiu, irmão. Glória a Deus. Nós estávamos despidos. As nossas vergonhas, numa linguagem figurativa, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas desonestidades estavam aí, nuas e patentes aos olhos humanos. Aleluia. Todos vinham e nós não tínhamos vergonha. E estar sentado aos pés do Senhor nós não queríamos saber. Mas pelo fato do problema ter cooperado para nós termos se achegado a Cristo, e o problema, na sua maioria das vezes, sempre cooperará para nós nos achegarmos a Cristo, que pena que algumas pessoas vão diretamente aos bolsos, às cartas, à bola de cristal, à mandinga, e etc, etc, etc. Mas a maioria das pessoas que hoje em dia estão em Cristo, por conta do problema, foram a Cristo. E hoje estão assentadas, aprendendo do Senhor, através da irmã, através do irmão, através do pastor, através do irmãozinho, através da irmãzinha, assim, está aprendendo. Aleluia. E está vestido, e consequentemente as suas vergonhas não estão mais expostas, porque o Senhor as cobriu com seu sangue puro carmesim. Glória a Deus. E nós não estamos mais feitos doidos, amém ou não amém? Amém. Nós estamos aqui, ou pelo menos é para nós estar, viu, irmão? Se nós estamos em Cristo, é para nós estar em que, irmão Jair? Em perfeito juízo. Aleluia. Glória a Deus. E por conta disso, em perfeito juízo, nós queremos estar onde Jesus quer estar. Pelo menos é para nós ter esse desejo também, essa vontade também. Aleluia. Né? O texto aqui diz, versículo 18: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Aleluia. Olha só. A gente vê na Bíblia Sagrada, especificamente nos Evangelhos, muitas pessoas ficando com o Senhor Jesus, pelo fato do Senhor Jesus ter expressado para com elas misericórdia, ajuda, amparo. Um dos exemplos que vem à minha mente agora é a pessoa do cego Bartimeu. Quando ele foi curado pelo Senhor, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus glorificando a Deus. Aleluia. Ele não deixou de estar com o Senhor, muito pelo contrário, ele passou a estar com o Senhor. Oh glória! Aleluia. Mas Jesus, virando para ele, versículo 19 diz: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Eu me vi aqui na obrigação de explicar um pouco desse contexto, Glória a Deus. fazendo aqui uma aplicação para mim, para você ter de fato a noção que nós estávamos um tanto semelhantes ou parecidos com esse jovem, com este rapaz, principalmente falando, sem perfeito juízo, despidos e sem querer saber do Senhor, Aleluia. evangelizando o meu lar. Eu não sei se você sabe, meu caro irmão e minha cara irmã, a diferença entre evangelismo e evangelização.
Mas evangelismo se trata da doutrina ou do estudo a respeito da obra da evangelização. E evangelização e evangelho se trata da aplicação do estudo do assunto evangelismo. Glória a Deus. Se evangelização se trata da aplicação do assunto ou do estudo da doutrina, evangelismo se trata de nós estarmos colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos em meio ou durante o estudo a respeito da obra da evangelização. O que é evangelizar? Evangelizar é divulgar, anunciar, tornar conhecido, propagar, proclamar boas novas ou boas notícias. Glória a Deus. Por que boas novas ou boas notícias? Porque você não disse, irmão Jailson, o Evangelho. Porque eu já estou aqui dizendo o sentido ou o significado da palavra Evangelho. Qual é? Boas novas ou boas notícias. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas nós também, meus caros irmãos, devemos considerar que existem razões para estudar. Não existe apenas razões para evangelizar. É conveniente, em primeiro lugar, nós saímos para evangelizar ou nós estudarmos sobre o assunto? É conveniente, em primeiro lugar, nós estudarmos sobre o assunto. Por quê? Primeiro, para nós termos conhecimento. Glória a Deus. Já pensou, ou você já se viu, ouviu um irmão ou irmã sair para evangelizar sem conhecimento? Basicamente, o que o irmão ou a irmã poderá dizer durante o evangelismo, além do ato de entregar o folheto, é o quê? Jesus te ama, e eu também. Aleluia. Mas existem razões para estudar. Primeiro, ter conhecimento. O que é isso? Evitar de ser ignorante. Ser ignorante não se trata de ser rude, de ser bruto, de ser brusco. Ser ignorante se trata de não ter conhecimento, no mínimo básico, sobre determinados assuntos, irmãos. Glória a Deus. Em Mateus 22, versículo 29, o Senhor Jesus disse: a homens que carregavam as Escrituras, estudavam as Escrituras e até anunciavam as Escrituras. Especificamente os saduceus, os quais não criam na ressurreição, não criam na existência de anjos e demônios e não criam no juízo final, diferentemente dos fariseus. Aí aqui eu quero abrir um parênteses que eu e você temos um pouco de farisaísmo. Porque os fariseus creem na ressurreição. Quantos aqui creem na ressurreição dos mortos? É fariseu, cuidado, hein? Quantos aqui creem na existência de anjos e demônios? Glória a Deus. Olha o fariseu aí do seu lado. Quantos aqui creem que um dia, em um dado momento da história humana, haverá o juízo final? Glória a Deus. Olha aí o fariseu. Então nós, em relação a esses aspectos aqui, a esses assuntos, nós temos um pouco de farisaísmo. Certo? Mas para os saduceus, Jesus diz dizendo: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. E por conta disso, não tem noção, conhecimento do poder de Deus ou o quanto Deus é poderoso. Glória a Deus. Olha só, né? Então, primeira razão para estudarmos, ter conhecimento, ou seja, evitar de ser ignorante. Oh glória! Sabe por que o povo de Deus lá atrás, no dia do profeta Oséias, ou de Oséias para trás, foi muito destruído, muito arruinado, muito levado ao caos? Oséias 4, versículo 6 está escrito: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Glória a Deus. Sabe por que aqui naqueles dias o povão de Deus, especificamente de Deus, foi destruído? Aleluia, Jesus. Ah, irmão, tu acabou de falar que não tinha conhecimento. Aí eu faço outra pergunta: por que não tinha conhecimento? Está no mesmo versículo a resposta: porque aqueles que deveriam estudar, e além de estudar, disseminar, missionar o que eles estudaram baseado na lei de Deus, não estavam repassando para o povo. Aleluia. Glória a Deus. Então eu, Diácono Wanderlei, auxiliar Aparecida, quem gosta de pregar aqui, que sente um fervor no coração para, além de estudar, pregar, ei, você tem que de fato sim estudar, ler, pesquisar, para quando for pregar, repassar para o povo o conhecimento
conhecimento que o povo tem que ter, ou quando não, o conhecimento que Deus quer que o seu povo tenha. Amém ou não amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Você vai ver lá no livro dos Juízes, o povo perecendo, porque lá diz assim, uma geração não passou para outra a lei de Deus. Aí aquela geração que ficou sem noção da lei de Deus, foi uma geração que ao invés de adorar ao Criador, ao Senhor Deus Jeová, adorou falsos deuses. Por isso contraíam para si o inimigo através de pessoas, midianitas, amalequitas, filisteus e por aí vai. Roubando deles sabe o que? As suas produções agrícolas. Olha só, ou seja, o que eles plantaram. Razões para estudar. Ter compreensão, ou seja, esclarecimento ou entendimento correto sobre Jesus por meio das Escrituras. Em Mateus capítulo de número 24, no versículo 45 o texto diz que Jesus abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras acerca de tudo quanto dele que é Jesus, estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Aleluia. Olha só. Então o Senhor almeja, deseja com que eu e você venhamos ter compreensão, com que eu e você venhamos ter entendimento, meus amados. Aleluia, Senhor. Aleluia! Se nós não tivermos compreensão, além do entendimento, nós seremos como algumas pessoas por aí afora que não estão na fé mais, ou na igreja, ou em Cristo, principalmente falando. E como é que elas estão? Estão apenas dizendo, eu já conheço a verdade. Mesmo afastadas, elas têm coragem de abrir a boca e dizer, eu já conheço a verdade. Como é que tu já conhece a verdade e está nessa falsidade? Eles não compreenderam. Na verdade, eles não compreenderam. Conhecereis a verdade vos libertará, o versículo 32 e o 31. E disse Jesus para aqueles que nele estavam crendo, se vocês ficarem firmes na minha palavra. Eu pergunto, como é que fica firme na palavra do Senhor, irmão? Obedecendo ou desobedecendo? Obedecendo. Então, por meio da prática e consequentemente obediência, diz o texto, verdadeiramente serão meus discípulos. Aleluia! Aí o 32 entra em cena. E conhecerão a verdade. E a verdade o que? Vos libertará. Glória a Deus. Então, conhecer a verdade, ou seja, ter a noção do que está escrito é uma coisa. Agora, compreensão é outra. Aleluia! Amém ou não amém? Amém. Razões para estudar antes de evangelizar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus! É isso, ter conhecimento e ter compreensão acerca do que está escrito. E após isso, estudar para ter conhecimento, estudar para ter compreensão. A gente adentra nas razões para evangelizar. A compreensão e a fé, né? Aí eu pergunto, qual a primeira razão para evangelizar? Porque fomos escolhidos. Aleluia! A primeira razão, irmão, para você evangelizar é porque você foi escolhido. A Debinha está até aqui com a camisa aqui para confirmar, né? João 15:16 onde diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vades e derdes fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia! A primeira razão para evangelizarmos é essa, meus irmãos, porque você foi escolhida, porque você foi escolhida. Olha para quem está do seu lado e diga, ei, você foi escolhido, você foi escolhido, você foi escolhido. Só quem foi escolhido glorifica, exalta, engrandece o Senhor. Glória a Deus. Nós fomos escolhidos, meus irmãos. Amém. A segunda razão para evangelizarmos, muita obra, pouco obreiro. Aleluia. É muita demanda. Disse o Senhor Jesus dizendo,
E eu cresci na fé, com todo respeito que está me acompanhando aqui online, mas eu cresci na fé ouvindo alguns irmãos orando errado. Senhor, dá crescimento à tua obra, dá crescimento à tua obra. E quando me deparei com Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 37, e dentre esses versículos lá diz: pois grande é a seara. Aleluia. Jesus já está dizendo que grande é a seara, por que eu tenho que orar dar crescimento à tua obra? Eu tenho que orar por aquilo que ele diz que é pouco, ok? Mas poucos são os trabalhadores. Aleluia. Nós somos escolhidos, irmãos. Glória a Deus. E nós somos escolhidos porque é muita obra para pouco obreiro. É. Quem sabe eu e você aqui não somos resposta de oração, hein? Aleluia. Quem sabe eu e você aqui não somos resposta de oração, hein? Aleluia. De algum pastor, de algum presbítero, de algum evangelista, de algum diácono, de algum irmãozinho. Ei, Senhor, traz mais gente para cá. Ei, Senhor, levanta mais gente para ajudar, para apoiar, para auxiliar, para tarará. Ei, sim. Basicamente nós somos aqui em resposta de oração de quem? Do Senhor Jesus. Ali em João 17, ele ora dizendo ao Pai da seguinte forma, da seguinte maneira: Pai, eu não oro apenas por estes, mas também por todo aquele que vai crer em mim, por meio da tua palavra. Vocês estão aqui porque creem na palavra do Senhor. Nós somos resposta de oração, basicamente, do Senhor Jesus, meus irmãos. Oh, glória. Terceira razão para evangelizarmos: tem muita gente perdida e sem rumo. Ainda em Mateus 9, lá no versículo 36, lá diz que o Senhor viu as pessoas andando errantes e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Aleluia. E eu e você fomos escolhidos, meus caros irmãos, para ser pastor dessas muitas pessoas por aí fora, que estão errantes e desgarradas. Errantes, sem rumo, desgarradas, perdidas, à solta, ao léu. Estão sem direção, estão sem cuidado, estão sem proteção. Mas eu e você fomos escolhidos, amém ou não amém? Nós somos escolhidos para pastorear, nós somos escolhidos para orientar, nós somos escolhidos para apacentar, nós somos escolhidos para instruir, nós somos escolhidos para proteger, nós somos escolhidos para cuidar. Louvado seja Deus. Quarta razão: temos que ser por quem é por nós. Oh, santo Deus. Se Deus é por nós, temos que ser por quem é por nós. Quem é por nós? Deus, meus irmãos. Deus, meus irmãos. Deus, está escrito lá em Romanos capítulo 8: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória! Se Deus é por nós, não temos que ser quem é por nós, meus irmãos. Aleluia. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, a gente vê Deus perguntando a Deus, dizendo: eia, e agora, quem há de ir por nós? Aí diz o texto que a pessoa de Isaías escuta isso e responde dizendo: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória. Temos que ser por quem é por nós. E Isaías faz isso, meus amados irmãos, porque Deus fez nele o que pessoa alguma naqueles dias não podia fazer. E o que? O purificar de seu pecado ou da impureza que havia nele. E era. Por isso ele diz: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e moro entre pessoas de lábios impuros. Aleluia. Aí diz o texto que ele, ao reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua impureza, desceu um dos serafins com uma tenaz, tendo na mesma uma brasa da ponta do altar do Senhor, e tocou em seus lábios e o purificou de sua lepra. Aí eu pergunto a você, eu quero fazer aqui uma breve aplicação: aonde você percebe ou tem detectado que há impureza? Apresente ao Senhor e creia que Ele te purificará dessa impureza. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Quinta razão para evangelizarmos: Jesus ordena, Jesus manda
E Marcos 16, versículo 15 está escrito que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Oh glória! Glória a Deus. Sexta razão, temos de testemunhar, meus irmãos, ou seja, temos que dar testemunho. Oh Deus. Aleluia. Tem pessoas que querem dar testemunho só em casa. Tem outros que não querem saber dar testemunho em casa, quer dar testemunho só na vizinhança, só lá na faculdade, só lá na escola, só lá no trabalho, só lá no racha, só lá no banco, só lá na padaria, mas em casa não quer saber. Nós temos que dar testemunho. Em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: e semieis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Nós temos de testemunhar, meu irmão. Diga para o seu irmão que está do seu lado: testemunho do Senhor. Testemunho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sétima razão para evangelizarmos: o mundo precisa crer. Aleluia. Em Romanos 10, versículo 14 diz: como crerão se não ouviram? Aleluia. O mundo só vai ouvir se eu e você abrirmos a nossa boca, ou quando não procedemos de modo coerente com a palavra. Aleluia. Oh glória! Em Marcos 16, versículo 16 está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aleluia. Em João 3, versículo 16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 18 diz que quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. O mundo precisa crer, isto é, se nós não quer com que ele seja condenado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oitava razão para evangelizarmos: o pecador precisa se arrepender. Não pensemos ou achamos que a primeira mensagem, a pregação do Senhor Jesus foi: Deus te ama, viu? E eu também. Não. Em Mateus capítulo 4, versículo 17 está escrito: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Jesus praticamente está seguindo o legado da pessoa de João, o Batista, ou seja, o batizador. E qual foi uma das primeiras mensagens de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Glória a Deus. Oh glória! O pecador precisa se arrepender. Em Lucas 5, versículo 32 está escrito, Jesus falando: porque eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Se o pecador ele quiser obter a salvação, ele tem que se arrepender de seus pecados. Amém ou não amém? E fazer como João Batista disse, tanto em Mateus 3,8 quanto em Lucas 3,8, dizendo: provem daqui para frente que verdadeiramente vocês se arrependeram por meio de suas ações. Olha só. Porque evangelizar o meu lar. Aleluia. Porque o cristão expressa cuidado com a família e com também firmeza na fé. Por que evangelizar o meu lar? Porque o cristão expressa cuidado com a família, quanto também firmeza na fé. Glória a Deus. Quer expressar firmeza na fé, irmão? Quer expressar firmeza na fé, irmão? Evangelize o seu lar. Anuncie as boas novas do seu lar. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Em 1 Timóteo 5,8 está escrito: mas aquele que não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, negou a fé. É pior do que o infiel. Em uma versão mais atual, é pior do que o descrente. É pior do que aquele que não pratica nada do Evangelho ou da Palavra de Deus. Olha só. Então, quando eu e você evangelizamos a nossa casa, o nosso lar, expressamos cuidado com a família e quanto também firmeza na fé. Amém ou não amém? Amém. Segunda razão para evangelizarmos: Jesus não rejeita a minha casa. Diga para quem está do seu lado dizendo: Jesus não rejeita a sua casa. Oh glória! Aleluia. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Voltando aqui em Marcos 5,19 diz o quê?
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Glória a Deus. Em Lucas 19, versículos 5 e 9 diz, da seguinte forma, dessa maneira: Jesus falando a Zaqueu diz: hoje me convém adentrar em tua casa. E no versículo 9 lá diz: hoje veio salvação para a tua casa. Jesus não rejeita a minha casa, Jesus não rejeita a tua casa, Jesus não rejeita a nossa casa. Quem pode glorificar, quem pode exaltar, quem pode engrandecer o Senhor, o qual não rejeita a nossa casa. Porque terceira razão para evangelizar o nosso lar: a salvação abrange todos da minha casa. Atos 16, 31. Se tu não glorificar, tu está mal. Ei, Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Será salvo tu e toda a tua casa. Oh glória, quem pode exaltar, quem pode engrandecer, porque a salvação não abrange só você, abrange toda a sua casa. Glória a Deus. Será salvo tu A minha casa. e a sua casa. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Por que evangelizar o nosso lar, né? Expressa cuidado com a família, firmeza na fé. Jesus não rejeita a minha casa e a salvação de Deus abrange todos da minha casa. Agora, como evangelizar o meu lar? Pelo meu proceder, pela sua conduta, pelo seu comportamento. 1 Pedro 3, versículo 1 diz que a mulher que tem um marido que não obedece à palavra de Deus, ele pode ser ganho pela conduta de sua esposa. Aleluia. Olha só. Mas aí o texto é para a mulher. O homem também pode aplicar isso. O homem cuja mulher não é cristã, não obedece à palavra de Deus, ela pode ser ganha pela conduta de seu marido. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 7 está escrito: o marido crente não se separe da mulher descrente. A mulher crente não se separe do marido descrente. Olha só. Aleluia. Verdade. Pois ele pode ser santificado pela conduta da mulher, pela oração da mulher, pela honra, pelo respeito da mulher. E como também o homem pode ser. A mulher pode ser. Aleluia. Como evangelizar o meu lar? Obedecendo a palavra de Cristo. Mateus 7, 24 diz o quê? Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ô glória! Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Tiago 1,22 diz o quê? Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes. Ô glória! Aleluia, Deus. Terceira razão de como evangelizar o meu lar: amando o meu cônjuge. Meu cônjuge é, no meu caso, a minha esposa, no seu caso, o seu esposo, né? Como evangelizar o meu lar? Amando o meu cônjuge. Aqui em Efésios 5, 22 está escrito: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador. Glória a Deus. 25, agora para os maridos. Maridos, amem as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, Aleluia. e assim mesmo se entregou por ela. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória! Aleluia. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Oh glória! Então, tanto um quanto o outro. Minha esposa não é cristã. Como evangelizar? Amando-a. Meu marido não é cristão. Como evangelizar? Amando. Amém ou não amém? Amém. Quarta razão para evangelizar no meu lar: ensinar os meus filhos a palavra de Deus.
Aleluia. Efésios 6, versículo 4 diz: criem os filhos de vocês na doutrina e no conselho do Senhor. Aleluia. Oh glória! Glória a Deus. Como evangelizar o meu lar? Quinto, fazendo culto doméstico. Quantos aqui de vocês já fizeram culto Glória a doméstico? Deus. Aleluia, Deus. Será que nós não temos que fazer um culto doméstico? Fazer mais, né? Um culto, isso fala um dia na semana, um momento na semana. Pode ser durante o café da manhã, todo mundo à volta da mesa. Pode ser na hora do almoço, todo mundo à volta da mesa. E não é necessário ser meia hora, 2 horas, 3 horas. Não. 10 minutos, 5 minutos. Amém? Amém. Um culto doméstico, irmãos. Há tempo eu falo com vocês no grupo sobre isso, sobre fazer um culto doméstico. O dia mais propício, eu penso comigo, para todos nós aqui da congregação, é a sexta-feira. Aleluia, Deus. Pode ser antes de dormir. Então todo mundo dormir, parece que quando um tira para dormir, os outros pegam o bonde, né? Pronto, aproveita aquele momento. Já que todo mundo dormir, vamos todo mundo também orar antes de dormir. Pronto, lê uma palavra, canta um refrão de um hino, uma estrofe de um hino. Amém ou não amém, meus irmãos? Amém. Eu pergunto a você, você quer com que a sua casa seja de fato alcançada pelo Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Há um menino que não quer, ele mora com você ainda, não tem tanto querer não. Tá entendendo? Convidar, convide. Aleluia. Tá cansado? Tá, mas bola uma maneira, bola uma forma, ou não. Como diz lá Tiago no capítulo 1, tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus, então peça a Deus sabedoria, para encontrar um momento, uma hora oportuna, que o fulano não venha dar como argumento cansado, estresse, triste, chateado, para ficar fora do culto doméstico. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Sexta, Aleluia. como evangelizar meu lar? Assista filme evangélico. Bote um filmezinho evangélico. Como evangelizar meu lar? Bote música cristã. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. As crianças, os jovens vão ouvindo e aquilo ali, ó. Cadê? Tá ali, me lembrei da dona Selma. Ela disse o quê? A vizinha ia lá chamar, ei mulher, bora pra casa, tu ficar de tititi, de blá 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 blá, de lé lé lé, de 0 vezes 0. Não vou não, vou escutar aqui o bispo. Vou escutar aqui o bispo. Aí no dia desse, essa mulher que ouviu isso da Selma, não estava não mandando mensagem do bispo, oração do bispo para Selma. Olha aí. Oh, glória. Foi devido ao exemplo. Glória a Deus. Gerou nela curiosidade. Bispo? Ouvi bispo. Eu vou já saber quem é esse bispo. Peraí, talvez ela pensou assim, peraí, eu vou já saber quem é esse bispo, o que é que esse bispo fala, o que é que ele prega, o que é que ele ora, pelo que ele ora. A minha estava mandando para Selma, né? Não foi? Contou lá quando foi o irmão Francisco lá? Tu faltou, meu cabo perguntou por tu. Aleluia. Pois é. Amém ou não amém? Amém. Evangelize seu lar, irmãos. Aleluia. Evangelize seu lar. A nossa família é projeto de Deus. Glória a Deus. Os nossos filhos é bênção do Senhor. Aleluia. Não deixemos aquilo que Deus nos confiou de bobeira. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Fique de pé para parecer que está acabando. Glória a Deus. Aleluia. Uai, vai falar Oh, glória. essa é um trem de Deus. Aleluia. E quinta, e como evangelizar meu lar? Leve a igreja para sua casa, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Leve a igreja para sua casa. Aleluia. Para fazer uma visita. Para fazer um culto, para fazer uma oração. Aleluia. Para passar por lá. Para tomar um café, um chá. Aleluia. Para aproveitar que o fulano está lá, livre, leve e solto. Glória a Deus. Leve a igreja até a sua casa. Faça que nem um carcereiro. Pegou Paulo e Silas e levou para a casa
casa dele. Um dia eu boto a igreja dentro da minha casa. Pregava de Através do rádio, através do YouTube, né? Leva a igreja para dentro da sua casa, amém ou não amém? A igreja é a única instituição na terra com a responsabilidade e o privilégio de divulgar Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem gente que está aqui porque a igreja foi lá. Irmão Jailson, Pode falar. antes de eu vir para a igreja, eu não sei se foi o irmão Francisco que o rapaz passou e falou, que ele chegou lá enfrentar em casa, falou questão de igreja, né? Tá dentro de igreja. Para estar dando dinheiro dos ladrões da igreja. E para ele, ter intimidade com Deus, precisava terminar a intimidade da igreja. Porque quando ele mais precisou, nenhum dos pastores chegou junto com ele, fez nada por ele, muito menos ele ficou. Eu disse assim, eu posso lhe chamar de ladrão por causa da família? Não. E você não pode chamar os crentes de ladrão por um ou outro. Acontece na católica, acontece na igreja, de todo canto que você for, tem alguma coisa errada. Mas Deus disse assim, e se reunir no templo com os irmãos sim. Mas eu não posso chamar você de ladrão por causa do irmão. É verdade. Exatamente. Verdade, a irmã foi sábia em falar isso aí. Glória a Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Glória. Pai, em nome do teu Filho Jesus. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa mensagem. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso para comigo e para com toda Glória a Deus. os teus filhos e filhas que aqui se fazem presentes. Te peço perdão por minhas falhas, pelos meus erros, por minhas atitudes desagradáveis a ti, desonráveis a teu filho, entristecidos a teu espírito. Sim, Pai, quanto também pelos meus erros, ó Pai, que entristecer o irmão, a irmã, embravecer o irmão e a irmã. Sim, Pai, perdoa-nos, pois somos imperfeitos, somos falhos, somos limitados e às vezes se deixamos levar, Senhor, ó Deus, pelo vento contrário. Leva-nos em paz para nossos lares, ó Pai, e nos encha de fome e sede por evangelizar a nossa casa. No decorrer dessa semana, Senhor, nos conceda sabedoria, nos conceda as estratégias, nos conceda modos, maneiras, formas, Senhor, de disseminarmos, ainda que sejam 1%, sim, de disseminarmos a Tua palavra, Senhor, aos nossos entes queridos, a começar por aqueles que residem conosco debaixo do mesmo teto. Eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus, ser conosco nesta segunda semana do mês de março, com livramento, com proteção, com salvação, com libertação, com cura, meu Deus, com discernimento, com palavra profética, com revelação, em visão, em sonhos. Sim, Pai, em nome de Jesus, alavanca-nos, levanta-nos, realça-nos, retira-nos da tristeza, retira-nos da amargura, retira-nos do desânimo, da insatisfação e nos ajude a ser verdadeiramente, ó Senhor, ousados para se achegar a Ti, ainda que seja para Te pedir perdão, Senhor, e no máximo seja para dizer, eis-me aqui, estou disponível, então envia-me a mim para a glória de Teu nome. É assim que eu oro, Pai, e pela fé te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Faça-se com a mão. Glória a Deus. Assim como que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa consolação, esteja com a amada igreja de vocês. Amém. Cumprimente-se com a paz do Senhor. Só lembrando, meus caros irmãos, eu esqueci aqui, mas sábado agora haverá encontro de mulheres, certo? Na sede municipal, e aqui na subcongregação haverá encontro de homens. Então, o irmão Chagas já está convidado. O irmão Aparecido pode convidar o filho, o esposo. O convite lá e disseram assim, eu não vou não quero fazer o convite pessoal. Nós vamos lá. Nós vamos lá, viu? Nós vamos lá. Quando ele fala assim, ele está querendo, viu, irmão? Ô, glória. Vamos sim. Vamos sim. Ô, glória. Pai do Senhor. Já peguei no ar. Pode ser uma rapaz, vamos lá. Pai do Senhor. Pai, Senhor, desculpa aí. Desculpa. Eu vou lá. Ô, irmão Chagas.
geral.